Oi pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai acabar a matéria do mês, a gente vai ver pré-modernismo, um pouco do conceito de pré-modernismo e vai estudar sobre o Lima Barreto, que é um dos autores pré-modernistas. Os outros a gente vai ver em junho, certo? Porém, antes a gente vai dar uma revisada em parnasianismo e simbolismo. Bora revisar algumas coisas de parnasianismo. Então, as características principais. Lembrando, né, que parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, eles conviveram ali no final do século XIX. Então, a gente tem várias tendências artísticas, várias tendências literárias no final do século, e aí meio que tudo isso vai ficar junto até a Semana de Arte Moderna. Quando inicia o modernismo no Brasil, aí realmente a gente tem o fim dessas escolas por início definitivo de outra tendência. Mas aqui, final do século XIX, tem vários artistas de várias correntes literárias diferentes convivendo. Alguns com mais destaque, outros com menos destaque. E os parnasianistas, com certeza, foram os que tiveram muito destaque nessa época, porque era um tipo de escrita muito prestigiada, uma escrita difícil. Alguns dos parnasianos faziam parte da Academia Brasileira de Letras, como o Olavo Bilac, né, que era considerado o príncipe dos poetas, fez o hino da bandeira. Então, bora aqui. Características básicas do parnasianismo. Arte pela arte, né, ou seja, produzir um objeto artístico se baseando apenas na vontade de fazer arte mesmo, sem nenhuma vontade de pensar socialmente, de reivindicar algo. Impessoalidade, não é? Que é o não envolvimento do artista com a sua obra. Preciosismo vocabular, ou seja, falar difícil, falar com o máximo de rigor, escrever de uma forma bastante formal, bastante rígida. Os temas: fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Né? Cultura clássica e mitologia grega a gente junta ali um pouco, que é a cultura grecolatina que eles exaltavam. E fatos históricos, a gente vê muita coisa assim, descrição de objetos, né? Aqueles poemas super emocionantes, só que não, do vaso chinês, do vaso grego, descrição de paisagens, de estátuas de mármore. Isso é muito comum no parnasianismo. E essa influência é muito forte da mitologia grecolatina, da cultura grecolatina. A objetividade, eles não eram românticos, então eles eram mais para esse lado objetivo do realismo. Como eles eram objetivos na poesia, eles descreviam as coisas exatamente como elas eram. Só lembrar do poema do vaso chinês, poema do vaso grego, né? Ele descrevia exatamente o objeto como ele era. Eles eram muito objetivos. Culto à forma, eles cultuavam o rigor formal, como eu já tinha falado no preciosismo vocabular. Eles lidavam com a poesia como se ela fosse uma pedra preciosa que precisasse ser lapidada. E eles eram essas pessoas que mexiam com ouro, por exemplo. Eles se chamavam de ourives. O descritivismo, não é? Que eu também já falei. Então, eles vão descrever objetos, fatos, eles vão descrever paisagens. E a principal forma de fazer poesia que eles adoravam era o soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos. E aí a gente tem aqui os principais autores. O Teófilo Dias, ele foi o que iniciou em 1884 o parnasianismo no Brasil. Parnasianismo vem de Parnaso, que era um monte grego, mas esse é um movimento francês. E o Teófilo Dias escreveu fanfarras, mas os principais são aqueles que formam a tríade parnasiana, que a gente já conhece. O Olavo Bilac, que era o príncipe dos poetas, o Alberto de Oliveira, que era o mais formal, e o Raimundo Correia, que mesmo dentro do parnasianismo tinha uma poesia que ainda fazia uma certa reflexão filosófica acerca da vida. Bom, aí agora a gente vai revisar o simbolismo.
O simbolismo, ele veio bem no final mesmo, 1890, ali do século XIX, e o simbolismo é uma escola que vai contra os ditames realistas. O realismo, né, a gente vai lembrar, ele surgiu com a Segunda Revolução Industrial, com muitas ideias científicas novas, como aquele do determinismo, o evolucionismo de Charles Darwin, com muitas ideias sociais novas, filosóficas. Então o realismo olhava muito para essa coisa de progresso, de fábricas, de automóveis, de vida urbana. E o simbolismo, ele vai ser uma coisa decadente. Por isso que alguns livros chamam o simbolismo também de decadentismo. Porque o simbolismo, ele traz esse sentimento de que, tá bom, a gente mora numa cidade grande que tem vários serviços e tem veículos que passam rápido e você pode até ligar para uma pessoa. Isso no final do século XIX, hein? Mas e a essência do ser humano? Era muito isso que o simbolismo falava. Eles não queriam ser objetivos como os realistas. Eles queriam ser mais ligados à essência, o que seria essencial na vida. E as características são ênfase em temas místicos, né? Então, ao invés dessa coisa materialista que a gente vê no realismo, no realismo e no parnasianismo, nós vamos ver o simbolista como aquele ligado em temas místicos, aquelas coisas pós-morte, sair do corpo, esse tipo de situação. Eles são religiosos, mas não é um religiosismo católico, é místico. Subjetivismo, eles vão ter isso parecido com o romantismo, que é essa questão do eu, né? A questão de como eu devo viver num mundo como esse, como eu devo me portar, essa coisa de se voltar para dentro de si próprio. Estética marcada pela musicalidade, eles tinham bastante ênfase nas suas poesias em versos que tivessem sonoridade bastante presente, que tivessem fonemas que fossem bem parecidos, para quando você lesse em voz alta, sentisse esse ritmo, sentisse essa aproximação de sons. Uso de aliteração e assonância, que é justamente os fonemas repetidos, né, os sons repetidos, para enfatizar a musicalidade. Oposição ao realismo e naturalismo, como eu disse, porque eles não são cientificistas, eles não querem essa objetividade fria, essa urbanidade que estava acabando com a essência do ser humano. Pelo contrário, eles queriam redescobrir o ser humano. É por isso que também o simbolismo, eles vão gostar bastante das ideias do Freud. Freud começou ali a aparecer com as suas ideias sobre investigação do inconsciente cerca de 1870, 1880. Então eles vão pegar várias ideias e também vão se inspirar bastante no Charles Baudelaire, que escreveu As Flores do Mal. Então eles vão contra isso, realismo, naturalismo, parnasianismo e sinestesia. Eles fazem muito isso, que é a mistura de sensações. Eles vão apelar bastante nos seus poemas, os simbolistas, para coisas que mexam com o sentido. Então eles vão apelar bastante para imagens que remetam a certas cores, principalmente a cor branca. Tem um poema do Cruz de Souza que ele vai reforçar bastante essa coisa do branco, falando de rendas, nuvens, neve. Então isso é bastante comum no simbolismo. Os principais autores Alfonso de Guimarães, Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, Pedro Quilquim. Um aviso, o Augusto dos Anjos, a gente estuda mais no pré-modernismo do que no simbolismo, tá? Porque o Augusto dos Anjos, ele não é apenas simbolista, ele tem muitas influências, ele é de difícil classificação. Então a gente vai estudar Augusto dos Anjos em junho, tá bom? Agora o pré-modernismo propriamente dito.
Na realidade, pré-modernismo é um termo genérico que designa uma vasta produção literária que abrangeria os primeiros 20 anos do século XX. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária, tá? Por quê? Porque para ser uma escola literária é preciso que haja pelo menos uma grande parte de unificação de um projeto literário. Vamos pegar aqui, por exemplo, o realismo. No realismo, todas as obras são objetivas, uma linguagem mais concisa, criticam a sociedade, né, os padrões burgueses, criticam o casamento, criticam a igreja. Então, assim, você pode pegar um livro do Eça de Queiroz, que é o realista português, o maior de todos, e você pega Machado de Assis, que é o nosso maior autor realista brasileiro. Eles têm músicas diferentes entre si, em relação à estilística, que é o modo como eles escreviam. Mas você vai ver características do realismo no livro do Eça e no livro do Machado de Assis. Não é isso que acontece no pré-modernismo. Eles não são uma escola, eles não têm essas várias características em comum. Só são obras que não se classificam nem como realistas e também não são modernistas ainda totalmente, e que foram publicadas mais ou menos no mesmo contexto histórico. Então, nesse período, que é o final do século XIX, início do século XX, conviveram autores das mais variadas tendências e estilos literários, desde os poetas parnasianos e simbolistas a escritores realistas, naturalistas e impressionistas. O despertar e a preocupação com o esquecido interior do país dão origem a um novo regionalismo, mais realista e mais nacional, revelando um Brasil pitoresco e marginalizado pelos centros políticos e culturais do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, uma grande coisa que a gente pode ressaltar no pré-modernismo é que eles mergulharam mais na questão social do interior do país, de uma parte do país que ainda não era enfatizada. E aí o contexto histórico, aconteceu muita coisa nessa época, mas basicamente aconteceu o quê? A proclamação da República, né? Um ano antes da proclamação da República teve a abolição dos escravos, a Guerra de Canudos no final do século XIX, que tem aquele movimento do Antônio Conselheiro no interior da Bahia, que vai reunir retirantes, pessoas que queriam a volta da monarquia, e eles foram massacrados. Vai ter a revolta da vacina em 1904, um movimento bem próximo do que a gente está vivendo agora, com essa coisa da pandemia, das pessoas brigando ainda para não respeitar o isolamento. Né? Nessa época no Rio de Janeiro as pessoas eram obrigadas e ocorreu bastante confusão, porque elas tinham que se vacinar e elas não queriam. Teve a revolta da Chibata em 1910, quando os marinheiros se revoltaram contra os maus tratos. Teve a Primeira Guerra Mundial em 1914, começou em 1914, terminou em 1918. E várias coisas aí também nesse período. Teve a Guerra do Contestado no sul do país, teve o aumento da popularidade do Padre Cícero aqui no Ceará e o seu sistema de parceria com as oligarquias que governavam o nosso estado. Aliás, todo esse período da Primeira República, né, da República Velha, ele é cheio de nuances significativas, como o voto de cabresto, com as oligarquias, a questão da presidência, aquela coisa do sistema do café com leite. Então foi um período bastante rico socialmente, com bastantes divergências, revoltas, contestações, e isso tudo, claro, se refletiu na nossa literatura. Então, lá no antepenúltimo slide, a gente vê as fotos. Eu vou voltar aqui, ó, pra gente reparar bem. Vimos as fotos de alguns escritores do pré-modernismo. Aqui a gente tem o Euclides da Cunha, no meio é o Graça Aranha, e aí na outra ponta é o Lima Barreto. A gente também teve grandes escritores pré-modernistas, Monteiro Lobato, o João do Rio e o Simão Lopes Neto lá no Rio Grande do Sul. Tivemos alguns outros. Mas
Agora eu vou dar ênfase na vida e na obra do Lima Barreto. O nome dele era Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1881, aí o ano do lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Um Mulato. Filho de português com escrava, sofreu o preconceito da cor e da condição social. Através de um sonho de seu pai, tentou estudar e quase se formou. Então ele era um cara bastante inteligente, mas essa questão social dele não ser de uma classe burguesa, a questão principalmente racial, né, ele ser mulato, foi bastante predominante na vida dele e na obra dele. Frustra-se no seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, condenado pela crítica pela aparente falta de cuidado do autor com as relações evidentemente autobiográficas com as personagens do romance. A vida difícil e a falta de sucesso na literatura lhe causaram 2 internações por alcoolismo. Em 1911, publica em folhetim sua obra-prima, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que só sairá em livro em 1915. Esse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele é o mais conhecido do Lima Barreto, e ele conta a história, né, do Policarpo, que era um cara extremamente nacionalista, que tudo exaltava a pátria brasileira, até de uma forma exagerada demais, ufanista, fantasiosa demais. E ao longo da história, ele vai sofrendo muitas críticas e ele vai sofrendo reveses da vida que mostram para ele que todo aquele nacionalismo dele não estava certo, era uma coisa fora da realidade. Essa aqui é um trecho de uma reportagem que saiu sobre o Lima Barreto, de uma pesquisadora da obra dele, que escreveu uma biografia sobre ele, e ele foi homenageado pela Flip, se eu não me engano, em 2018, então saiu essa reportagem sobre ele. Não era só a questão de raça ou a crítica ao jornalismo que permeavam a escrita de Barreto. Crítico à República e à corrupção, tornou-se anarquista após a Revolução Russa. Era defensor dos animais, crítico do academicismo e do feminismo vigente na época, pois considerava que o movimento não acolhia as mulheres negras. Barreto também odiava os bairros nobres do Rio, detestava o futebol e era absolutamente contrário à moda de copiar tudo que vinha da Europa e dos Estados Unidos. Inclusive se recusou a participar da revista modernista Claxon, em 1922, porque considerava uma cópia dos movimentos europeus. Então a gente vê aqui, nesse trecho que a pesquisadora falou sobre ele, um Lima Barreto que tinha bastante opinião, um cara que, por causa dessa opinião, desse orgulho, dessa criticidade tão forte, acabou sendo rechaçado por tanto tempo pela crítica. Uma coisa que o pré-modernismo também vai trazer é a linguagem mais próxima já do falar do cotidiano brasileiro. E o Lima Barreto, ele não é tão formal quanto os parnassianos. Por isso, ele, e por outras questões, como essas questões políticas, como questões de ideais mesmo de vida, ele acaba sendo afastado aí do Olimpo dos grandes escritores brasileiros, até que mais lá na frente, décadas depois, é que vão revisitar a obra dele e ver o quanto ele era genial. E características literárias da obra do Lima Barreto. Sua obra é uma crônica autêntica dos subúrbios cariocas e de sua população. Então ele vai retratar nas obras dele os funcionários públicos como Policarpo Quaresma, ele vai mostrar as moças pobres e tímidas e ingênuas como a Clara dos Anjos, que é um dos livros dele. Ele vai criticar essas pessoas que vivem de aparências, retratava o preconceito racial, é muito forte na obra dele, nos contos e nos romances, a crítica a esse preconceito que ele sofreu na pele. Sua ficção retrata acontecimentos importantes da vida republicana. No Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele participa de uma revolta contra o Floriano Peixoto. São mostradas várias partes importantes do que a gente estava vivendo na época. E esse espírito crítico se revela também no campo linguístico, olha aí, como eu falei.
Sua obra em déficit com a pureza vernácula dos escritores da época, Rui Barbosa e Olavo Bilac, e juntando uma linguagem culta e cotidiana, reflete as contradições culturais daquele tempo. Então, Lima Barreto é hoje em dia considerado um dos autores imprescindíveis da nossa literatura. Ele teve seu valor contestado por muito tempo, principalmente quando ainda estava vivo. Seu final foi num hospício por causa de doenças mentais que ele sofreu, o alcoolismo. Ele sofreu bastante porque ele tinha bastante talento, mas o preconceito racial, principalmente, e social, empatou bastante sua ascensão. Então, é um dos escritores com obras e com biografia mais ricas que nós temos. E é isso aí, gente. Espero que vocês aproveitem essa videoaula. Espero que vocês estudem, leiam um capítulo do livro e façam resumos. Procurem, pesquisem. É um tema muito legal. Eu gosto particularmente desse período da literatura. E tchau!